Bom, então hoje a gente tem o tema Mulheres nos Acervos, e quem vai falar dele para a gente vai ser a Cristina Barros e a Mel Ferrari, que elas são pesquisadoras, educadoras e curadoras no campo das artes visuais, e elas vão dar essa aula para a gente. Tá bom? Então, meninas, é com vocês. Muito obrigada, Maria Luísa. Boa noite, gente. Agradecer a todo mundo que está aqui nos ouvindo essa noite. Eu e a Mel, a gente vai começar a apresentação se autodescrevendo para garantir questões de acessibilidade para outros participantes do curso que possam assistir depois e também quem está nos assistindo. Então, eu sou a Cristina Barros, eu sou uma mulher cis de 26 anos, eu sou uma mulher branca. O meu cabelo, ele é comprido e castanho, castanho escuro. Ele fica abaixo da linha dos meus ombros. E hoje eu estou vestindo um moletom cinza claro. Aqui onde eu estou tá bem frio. A gente fala do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então a gente está com roupinhas mais quentes. Boa noite a todos, todas, todes. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Ana Ferrari. Vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho cabelos escuros, morena, e um pouco abaixo do ombro. E também estou vestindo um moletom cinza, porque estamos passando por uma onda de frio aqui em Porto Alegre. Nós vamos falar um pouquinho da cidade também, para quem não conhece poder se situar nas instituições que a gente vai abordar na nossa apresentação hoje. Eu vou compartilhar minha tela, então, Cris. Tá bem. Do jeito que a gente se autodescreveu, parece que a gente é gêmeas, não. Acho que não foi tão É, efetivo. não foi tão gente. Mas é que a gente realmente está com moletões cinzas hoje, né? Pois é. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim, Certo. Tudo certo, não? Feito. Tudo, ela tá em tela cheia, não, né? Ela não tá, tá Não. aparecendo a barra do navegador, mas o Agora slide tá bem visível. Agora foi. Agora foi, gente. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre o projeto Mulheres nos Acervos, que foi um projeto de pesquisa colaborativa que eu e a Mel a gente passou a desenvolver em 2018, junto a outras duas colegas de profissão e amigas, a Nina San Martin e a Marina Roncato. A gente estava preparando a apresentação e a gente tem uma brincadeira que a gente sempre fala que vai revisitar o projeto e os números dele quando ele completasse 10 anos. E aí hoje a gente estava fazendo a apresentação e a gente se deu conta que a gente está há 3 anos dos 10 anos. Então o tempo passou muito rápido. A gente vai fazer uma apresentação passando por alguns pontos gerais do que foi o projeto Mulheres nos Acervos, e aí depois a gente vai se centrar em uma das ações que a gente desenvolveu dentro dele, como uma espécie de estudo de caso para poder ter tempo de debater com vocês questões mais específicas do trabalho que a gente desenvolveu. Eu também vou aproveitar para agradecer o Natan Braga, o diretor pedagógico do Parque Cultural da Casa do Governador, uma figura muito querida que andava por terras gaúchas bem pertinho da gente e que é quem nos traz para essa fala com vocês hoje. O que muito nos alegra, porque toda vez que a gente fala de mulheres nos acervos, falando para outros públicos e mais públicos, a gente sempre descobre novos desdobramentos possíveis para o que foi esse projeto. Então, a gente sempre fica muito animadas de conversar sobre isso, mesmo que nesse tom de revisão de algo que a gente já fez há 7 anos atrás. Enfim, acho que pode passar, Mel. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, Mulheres nos Acervos é uma pesquisa colaborativa em história da arte que investigou, principalmente entre 2018 e 2021, a produção artística de mulheres, por isso Mulheres nos Acervos,
nas coleções públicas de arte que estão sediadas na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Entre 2019 e 2021, muitas ações foram promovidas por nós, como coletivo, para divulgar os resultados, tanto quantitativos quanto qualitativos da pesquisa, sendo que das ações que a gente percebeu que foram mais efetivas, digamos assim, para trazer esse debate a público, se destacam as exposições e os programas educativos que a gente desenvolveu para tornar o conteúdo da presença dessas artistas mulheres nos acervos algo publicamente debatido na programação das instituições que a gente estudou. A gente, quando fala de coleções públicas sediadas em Porto Alegre, a gente tem 5 instituições principais: a Pinacoteca Aldo Locatelli e a Pinacoteca Rubem Berta, que são instituições vinculadas à prefeitura da cidade, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que são os 2 museus de arte vinculados ao governo do estado do Rio Grande do Sul, e a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que é a coleção de artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como vocês podem perceber por esse arco temporal 2019-2021, a gente foi um grupo que foi afetado pela pandemia nos nossos desdobramentos e nas nossas ações planejadas. Então, das 5 instituições que a gente estudou e quantificou enfim, produziu dados, a gente conseguiu fazer ações em só 4 delas, que foram as instituições da prefeitura e do governo do estado. A coleção da universidade, ela teve toda uma quantificação feita por nós, mas a gente nunca conseguiu chegar a desenvolver a exposição e o programa educativo e público que a gente tinha planejado para lá. Em função da pandemia, e 2, porque, diferente das instituições vinculadas aos governos, a universidade ela passa por um período de verbas muito escassas durante esse período, principalmente a partir de uma reitoria interventora que assumiu os rumos da universidade durante o governo Bolsonaro. Então, a gente nunca chegou a desenvolver o que a gente tinha planejado para lá em função desses aspectos. E aí, como eu comentava, a autoria foi compartilhada por mim, pela Mel, pela Nina San Martin e pela Marina Roncato. Todas nós, estudantes de História da Arte, à época colegas do bacharelado em História da Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cada uma com uma ênfase diferente dentro do projeto. Isso sempre foi algo que a gente gostou de destacar. A Marina e a Nina, elas tinham uma atuação muito próxima à produção em acervos. Elas trabalhavam dentro do acervo da universidade, então elas tinham uma rotina de trabalho muito vinculada à conservação, preservação e pesquisa de acervo. A Mel com uma pesquisa em curadoria e produção cultural, de anos de experiência, e eu com uma pesquisa e atuação dentro de arte e educação, como mediadora, como coordenadora de programas educativos e por aí vai. Então, a gente juntou, dentro da pesquisa geral, esses 3 campos de habilidade, digamos, 4, né? A produção cultural, a curadoria, o acervo e o educativo. E aí a gente fez não só uma pesquisa de caráter teórico, mas também prática, que foi muito interessante. E aí, Mel, tu pode passar e tu pode assumir a palavra. Eu ia comentar, antes de entrar nessas nossas referências mais teóricas, que o projeto ele parte também de uma inquietação nossa enquanto estudantes ainda do bacharelado naquela época de História da Arte. A gente estava fazendo uma cadeira em conjunto, que era uma cadeira eletiva, que se propunha fazer uma curadoria. E a gente já trabalhava dentro dessas instituições, né? Cada uma, a Cris comentou, a Nina e a Marina trabalhavam dentro da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, na universidade, e eu e a Cris estávamos trabalhando no Marx naquela época. Então, a gente já tinha certo acesso a algumas instituições e a gente conseguiu que o projeto esse de curadoria dessa disciplina fosse realizado dentro do Marx, né? A gente fez esse contato entre professor e diretor
conseguimos um espaço, e na hora de formar, começar a pensar, enquanto grupo ainda de turma, essa exposição, a gente começou a perceber certas questões dentro do acervo dessa instituição, que é o maior acervo do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente está falando de artes visuais. Esse acervo tinha uma quantidade muito grande de artistas homens, né? Isso que é o normal, podemos dizer assim, mas a gente queria saber dados e informações de algumas obras que nunca tinham sido expostas, que não tinham informações tão disponíveis, careciam de pesquisa, e a gente começou a ouvir muita coisa no sentido de quem é essa artista? Essa artista não é tão relevante porque a obra dela, tecnicamente, não é tão boa. Mas a gente olhava a obra, porque a gente estava pesquisando dentro daquele acervo, e pensava, não, peraí, não é assim, a obra é muito boa, né? Tecnicamente é muito boa. Quem foi ela? Vamos atrás disso, e a gente começou a perceber lacunas. E dessa nossa inquietação de perceber lacunas, a gente então pensa em desenvolver esse trabalho Mulheres nos Acervos, que, em um primeiro momento, era um levantamento de dados, para pensar, realmente tem menos artistas mulheres dentro dessas instituições ou é só um achismo nosso? Porque a gente fica muito, às vezes, no campo dos achismos, e a gente pensou que daí, trazendo os gráficos, a nossa pesquisa tem muita dado quantitativo, justamente por isso, porque a gente queria ver questões de números, ninguém discute, né? Se a gente tem uma porcentagem aqui, temos apenas 20% de mulheres dentro desse acervo, os números eles são inquestionáveis, né? A gente tem uma proporção muito menor. Então, o nosso primeiro momento foi juntar os dados dessas instituições e analisar as proporções, né? Os números. Mas para isso, a gente não partiu do nada, a gente tem uma série de referências aqui, que a gente vai falar um pouco, e a gente tem que pensar também que a gente estava falando de 2018, né? 2018 começa esse debate no Brasil, não, mas a gente já estava com esse debate um pouco mais desenvolvido. A gente tem a exposição na Pinacoteca de São Paulo, que era as Mulheres Radicais, a gente vai ter as histórias do MASP falando sobre o tema. Então, a gente queria trazer essas discussões, que eram nacionais e internacionais, para o nosso contexto da cidade de Porto Alegre. E eu acho que esse foi o caráter de inovação do projeto, né? Poder mostrar que aqui o cenário não era muito diferente do que a gente via em outros lugares. Nessa parte das referências, assim, principalmente em relação a essa questão numérica, a gente se baseou muito em trabalhos que já existiam, e daí eu destaco essas últimas três ali da lista. O História da Arte, que foi um panfleto financiado pelo Rumos do Itaú Cultural, que foi uma pesquisa conduzida pelo artista e pesquisador Bruno Moreschi, com um grupo de outros pesquisadores e estudantes associados a ele, a Amália dos Santos e o Gabriel Pereira, que é um folheto que circulou muito ali nessa segunda metade dos anos 2010, digamos assim. Ele se desdobrava em várias partes e ele ia mostrando como na bibliografia obrigatória de cursos de História da Arte e Artes Visuais, a história que estava sendo reproduzida e contada e levantada como bibliografia básica essencial do campo da História da Arte era uma bibliografia que reproduzia esse padrão de cânone branco, masculino, hétero, estadunidense. E aí eles quantificaram várias coisas dentro desses livros. Tinha uma quantificação de artistas por gênero, de artistas por raça, de artistas por continente, as palavras que eram mais faladas em todos esses livros, quais eram os corpos que apareciam mais em reproduções, porque a gente vai ter aquele debate, e aí por isso que a gente puxa tanto para cá as Guerrilla Girls, elas vão trazer um debate numérico também, é um debate numérico que discute representação e representatividade, digamos assim, que é sempre aquela questão de, quando a gente está falando de artistas mulheres como autoras da obra, o número é sempre menor do que a quantidade de mulheres nuas expostas em quadros, então esse corpo feminino é super representado, mas essa autoria feminina ela é subrepresentada. E aí, então,
tinha já esse repertório de Guerrilla Girls ali de década de 70, uma crítica institucional muito forte, sobretudo a partir dos Estados Unidos. O História da Arte do Moreschi, da Amália e do Gabriel, como uma referência de pesquisa quantitativa, olhando para os currículos dos cursos, e tinha também o MUNA, que era um projeto protagonizado por uma pesquisadora chamada Fabiola Rodrigues, que a gente nunca conseguiu entrar em contato diretamente, mas ela tinha uma página no Facebook e ela fez todo um esforço de pesquisa para quantificar a representação de artistas mulheres negras em galerias de São Paulo. E foi uma referência super contemporânea a nós, super dialogante, ainda que estivesse olhando mais para um aspecto de consumo de mercado da arte, mas a gente nunca conseguiu necessariamente trocar figurinhas, assim, mas ela sempre figurou como alguém, inclusive, que nos alertava para um recorte de raça dentro da nossa própria pesquisa, porque como vocês, enfim, puderam constatar, Marina, Nina, eu e Mel somos 4 mulheres brancas, e aí, ainda que a gente tivesse interesse de explorar essa quantidade de números que a gente estava trazendo por uma perspectiva interseccional, assim, de gênero, raça, a gente acabou ficando presas justamente pela maneira como as próprias instituições organizam a entrada das obras, as fichas que dão entrada às obras, em perspectivas muito binárias. É muito tipo homem cis, mulher cis, e também em parte pela participação que a gente tem nesses acervos. Assim, eu e a Mel, a gente estava atualizando hoje alguns slides aqui, e a gente estava ainda com questões que a gente não resolveu, e passados 7 anos, as instituições também ainda não resolveram. Então, quando a gente fala, por exemplo, de artistas trans e toda uma representação de artistas que se consideram não binários, a gente ainda não tem dados específicos desses dentro dos acervos das instituições. Então, problemas da pesquisa lá em 2018 que ainda seguem com a gente e que fazem ela se tornar super binária em vários aspectos, assim. E aí, num aporte teórico mais geral, até histórico, assim, a gente vinha de uma discussão sobre profissionalização das mulheres no campo artístico brasileiro século XIX, XX, muito amparadas na Ana Paula Simeone, que é uma professora da Universidade de São Paulo. Tinha um texto da Brenda Caro Cocotli, que era uma provocação para a gente. Ele faz parte de uma antologia de textos do MASP sobre descolonização do museu. E a Brenda ela é muito astuta, ela começa com uma máxima que é ou descolonizamos o museu ou nada feito. E aí ela vai desconstruindo essa máxima, vai mostrando para a gente que, na verdade, o caminho para descolonizar o museu ele é quase uma utopia. Mas entre descolonizar e não fazer nada dessa máxima, ou descolonizamos ou nada feito, tem um mar de nuances cinzas em que a gente pode atuar a partir de uma expansão do cânone. E a gente se interessou muito por isso na época. Além da ideia de ativismo curatorial da Maura Rayleigh, que pregava muito essa discussão de grupos ou de curadores como indivíduos que iam levantar discussões sobre grupos que estariam minorizados politicamente dentro do campo artístico e iam promover, a partir de exposições, estratégias para debater essa participação. Então, uma salada de fruta, de referências, assim, muito amparadas numa discussão universitária, que era a discussão universitária que a gente estava tendo naquele momento, mas que fundamentaram muito a nossa leitura desses dados quantitativos que a gente foi levantando. E que daí, como a Mel estava mencionando, serviram muito para que a gente saísse desse campo do é óbvio que tem mais homens do que mulheres, e fosse para um número muito específico que mostrava, de certa maneira, até quão vergonhoso é a discrepância entre esses números, assim. Também nesse embalo, algo que eu e a Mel a gente conversava hoje, é que a gente foi amadurecendo ao longo desses 3 anos que a gente ficou mais fortemente atuantes em torno do projeto, várias concepções nossas, assim, a gente começa, assim, numa análise geral, entendendo que políticas de
exibição e políticas de aquisição de obras de arte para o museu seriam duas maneiras, duas ferramentas muito poderosas para nos fazer reverter esse dado numérico. E aí, lá pelas tantas, a gente vai avançando e vai percebendo que não, que na verdade políticas de aquisição e de exibição, elas são importantes para expandir esse cânone, para ele não ficar congelado dentro dessa figura masculina, branca, heterossexual e etc. Mas que existem lacunas históricas que são muito difíceis de contornar, sobretudo quando a gente está falando de instituições públicas que trabalham com equipes muito pequenas, muito aquém do que elas precisariam ter para atuar em cima disso, e também de como são instituições, todas essas 5, que vão ter como entrada principal de obra doações feitas pelos artistas. E aí o problema se perpetua porque quem é o artista que pode doar um trabalho? Quem que é o artista que pode não se preocupar em receber pelo seu trabalho? E aí, então, isso perpetua uma lógica de entrada que a gente não tem uma gerência necessária assim, pela política de aquisição, pela política de exibição. Tem um perfil de classe social que vai ser privilegiado nisso por poder abrir mão do seu trabalho sem receber por ele. Então, muitas imbricações foram correndo nisso. Acho que pode pensar, né, Mel? Vamos avançar. Bom, alguns dados, então, que a gente levantou nesse primeiro momento eram dados gerais, quantidade de artistas mulheres e quantidade de artistas homens, a quantidade de obras de artistas mulheres e a quantidade de obras de artistas homens, que também é um dado bem diferente, né? Porque às vezes a gente tem um artista que é muito importante, que é o cânone ali dessa localidade, no caso Porto Alegre, ele tem 300 obras dentro do museu. Então, esses dados, eles ficam bem discrepantes, né? O de artistas e os de obras. E a gente também resolveu aprofundar um pouco os dados. Qual o ano e década de nascimento desses artistas, para entender contextos, né? E também entender, por exemplo, o Marques, o maior museu, é um museu que coleciona todas as épocas. Depois a gente vai ter recortes de um museu de arte contemporânea. Então, esses dados, eles variavam muito e a gente queria ver um pouco como que isso funcionava, quais as suas nacionalidades, esse recorte geográfico, porque todos os museus, eles não são só regionais, eles pretendem colecionar arte do Brasil e da América Latina também, né? E quais as mídias suportes dos seus trabalhos. E daí a gente vai entrar em questões estruturais dos próprios espaços, que a maioria desses museus vão ter coleções que a grande maioria das obras é gravura ou obras em papel, que é mais fácil de armazenar. Então, cada instituição que a gente analisava especificidades dos seus acervos, dos seus prédios, das suas estruturas, e esses dados variavam muito, assim. E para análise de cada instituição acabava sendo um relatório muito interessante, assim, que o próprio museu conseguia utilizar para identificar suas lacunas, identificar suas questões. Então, só falando um pouco das exposições, né? A primeira foi na Pinacoteca Aldo Locatelli e a segunda na Rubem Berta. Essas duas eram exposições das pinacotecas da prefeitura. São locais que têm espaços próprios, cada uma delas tem um prédio aqui em Porto Alegre. A primeira foi de junho a setembro de 2019 e a outra de setembro a novembro de 2019. Uma foi em sequência da outra. E aqui, cada exposição, a gente tinha um recorte curatorial muito específico, porque a gente foi aprendendo ao longo do projeto também, né? A primeira exposição da Pinacoteca do Locatelli, a gente tinha muito essa visão de tentar entender o que era esse projeto, e eu lembro que ela era feita em etapas, né? Ela tinha partes, né? A primeira parte a gente tratava
das primeiras mulheres que começaram a se profissionalizar em Porto Alegre, então a gente apresentava alguns trabalhos nesse sentido. Depois das mulheres que começaram a expandir esse campo, por isso até o nome da exposição era Territórios Expandidos. A gente queria tratar conforme categorias, como a gente tinha estudado ali como referência, principalmente a Ana Paula Simeone, né? Como que essas mulheres se portaram ao longo das décadas, mostrando seus trabalhos artísticos, né? E como isso chegava até o contemporâneo, porque esse acervo era um acervo que também trabalhava todas as épocas. Depois, na Pinacoteca Rubem Berta, ela tem uma característica muito específica, ela é uma coleção fechada, porque ela vem de um colecionador que doa cerca de cento e poucos trabalhos, e essa coleção fechada não entra obras hoje em dia, então ela é a que menos tem representatividade de artistas mulheres, porque ela é o gosto de uma determinada pessoa, né? Mas tem nomes muito importantes, tem Tomi Otaki, tem Feigal Stroyer, então a gente foi a primeira exposição que a gente conseguiu pegar todas as obras de artistas mulheres e colocar na exposição e trabalhar com o acervo contemporâneo, porque a gente viu que tinha muitas lacunas, não existiam. Nessa coleção não tem, não tem artistas trans, não tem artistas negras, então a gente chamou algumas artistas contemporâneas para dialogar com esse acervo. Então, o nosso recorte curatorial já foi de outra estratégia, né? E no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, a gente acabou usando todas as galerias do museu, um museu que tem 4 galerias, então foi uma exposição bastante grande. A gente trabalhou com um número grande de artistas mulheres. E ele foi o primeiro museu que a gente identificou um número quase equiparado de artistas mulheres e de artistas homens. Tanto é que o nome da exposição era 47%, artistas mulheres no acervo do MAC. E aí, claro, a gente vinha com uma crítica em cima disso, porque a gente sabe, como a Cris acabou de comentar, que a maioria das mulheres eram mulheres brancas, de classe média alta, e que tinham condições de doar essas obras para a instituição. Então, ele é um acervo que repercute essa questão da contemporaneidade e dos privilégios dessas artistas, né? Não estou dizendo que tem obras muito interessantes, obras muito boas, mas ele é um acervo que tem esses problemas, né? Ele tinha, na época, eu acho que 2 mulheres negras só representadas e uma mulher trans. Então, é equiparado ao número de homens? É, mas qual é essa pluralidade de mulheres que tem ali dentro, né? Assim, só dando um panorama. Acho que uma coisa interessante, assim, de pontuar é que no caso da Pinacoteca Rubem Berta, por ser um acervo fechado, ele é o único acervo fechado da pesquisa, assim, não entram novas obras nessa coleção. Ele se constituiu, sobretudo, a partir de uma doação que o Chateaubriand fez no século XX para várias regiões do país, de pequenos lotes, pequenos não, né, mas de lotes modestos de obras, para que se fundassem instituições dentro de um ideal estético, moderno, digamos assim, apreciado por ele. E esse acervo ele se constitui dessa doação com a adição de mais algumas peças e ele se fecha, na Constituição ele se fecha. Então, de toda a pesquisa, esse é o único que os números não desatualizam, ele sempre vai ter essa questão, essa dificuldade, o que também era algo muito interessante na nossa discussão, porque ele é o único que é uma fotografia de um tempo e de um gosto muito específico, e como, enfim, a instituição ali tem que criar estratégias de tensionamento o tempo inteiro da sua própria coleção para fazer com que isso se torne relevante no cenário contemporâneo, assim. O que a gente não esperava, no entanto, e que daí a gente foi conversando hoje também, é que os números estão congelados, mas nas outras a gente esperava uma melhora, e daí a gente chega a 7 anos depois e a gente percebe que houve uma piora. É Então, importante falar que tu hoje em dia trabalha no Marx, né, Cris? Eu trabalho no MAC. Então, a gente conseguiu atualizar um pouco desses números, assim, para
A gente queria ver, não, deve ter melhorado. E, na verdade, piorou essa porcentagem. Sim. Mas, enfim, daí muito dentro daquela questão que a gente comentava sobre quais aquisições vêm mais facilmente para essas instituições e como, mesmo com a instituição de políticas que vão olhar para grupos minorizados politicamente, a gente não consegue, digamos assim, vencer ou congelar as aquisições de homens brancos, héteros e etc. Então, a gente até estava comentando de uma bibliografia nova que a gente tem agora, que é um livro do András Zanto. O nome do livro é O Futuro do Museu. A Mel tem ele ali. São 28 entrevistas com gestores de museus de arte de todo o mundo, assim, e tem realmente um esforço geográfico muito grande. E em uma das entrevistas tem um diretor de museu que ele comenta que fazendo assim gráficos e projeções em busca de equidade no acervo para equiparar em gênero, simplesmente em gênero, sem considerar outros fatores de raça, de classe e etc., ele levaria cerca de 75 anos se e somente se as políticas de aquisição seguissem o ritmo vigente e se somente se elas fossem políticas direcionadas apenas a artistas mulheres. Então, aquela questão que a gente comentava sobre observar a equidade quase como uma utopia, ela vem justamente nessa direção, assim. Pode passar o slide, Mel. A gente vai. Assim, Aqui aqui tem um. para quem não conhece Porto Alegre, né? Esse aqui é o mapa do centro de Porto Alegre, só para vocês verem como as instituições ficam geograficamente muito próximas umas das outras. Então, a gente está falando de um recorte geográfico da cidade muito pequeno, né? Essas instituições, elas estão concentradas no centro de Porto Alegre e, enfim, tem toda uma questão de acessibilidade e diversificação também desses públicos que visitam e acessam essas instituições, né? Apesar de todas serem públicas, nenhuma delas é cobrado ingresso para entrar, mas elas têm essas questões de acessibilidade, horários de acesso também, que às vezes acaba dificultando um pouco a divulgação das exposições e dos artistas para um público maior de pessoas em Porto Alegre, né? E aí, acho que tu pode passar mais um. Isso. Em função do tempo, a gente fez um recorte específico para Gostem ou Não, que foi a exposição que a gente apresentou no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. E aí, como a gente vai focar nessa em específico, eu estou colocando ali no chat o link de um artigo que a gente publicou na época do lançamento da pesquisa, dentro do contexto de um seminário internacional que foi apresentado pela Bienal do Mercosul. E aí, na página 330 desse arquivo, vocês têm acesso aos dados das 5 instituições. Então, para quem tiver curiosidade, vai para esse lado. A gente vai focar na Gostem ou Não por 2 motivos, assim. O primeiro é que foi o momento de maior amadurecimento da pesquisa. Como a Mel comentou, nas pinacotecas da prefeitura, a gente teve uma preocupação mais histórica, tinha também uma busca mais pedagógica também, assim, de contextualizar essa questão de o começo de um campo de arte na cidade, a profissionalização de artistas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Então, a gente teve um foco mais histórico. Ele caiu? A Cris deve ter dado uma questão de internet.
Aí qualquer coisa ela pode sair e entrar. Deixa eu mandar mensagem para ela. Tá. Ela falou que caiu. Hum, bom, ela tá tentando reconectar ali. Agora eu não sei exatamente o que que ela qual o pensamento dela, mas vou apresentar então um pouco sobre a exposição Gostem ou Não, né? Eu acho que ela estava falando que nesse momento aqui ela foi a última exposição que a gente apresentou antes da pandemia. Ela acaba ficando de dezembro de 2019 a dezembro de 2020 em função da pandemia, porque as instituições fecharam em março, a gente não conseguiu desmontar a exposição. E aí, quando o museu reabre em dezembro de 2020, ela ainda estava lá, ficou mais uns dias e daí depois a gente conseguiu desmontar, né? Mas ela foi a última exposição que a gente abriu, então a gente já estava com uma ideia mais amadurecida sobre todas essas questões que a gente veio falando com vocês. E a gente resolveu também usar um recorte da sociologia da arte, né? O nosso recorte curatorial aqui também é um pouco diferente, deixa eu passar aqui. Falando um pouco do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, ele foi fundado em 1954. Ele tem um projeto muito parecido com o do MASP, ou seja, não, era um museu que pensava a arte também de agora, né? Ele não tinha esse recorte de museu de arte moderna, ele era um museu que queria colecionar arte de todos os tempos, focando no Rio Grande do Sul, é claro. E atualmente ele tem 5.800 obras. Na época que a gente fez a pesquisa era um pouco menos, então esse número já cresceu bastante nesses últimos 7 anos. Ele fica nesse prédio, na Praça da Alfândega, que é um dos principais pontos turísticos aqui da cidade, bem no centro. Ali ao fundo a gente já tem o Rio Guaíba. Então é um ponto bastante visitado aqui na capital gaúcha. Eu voltei mesmo. Tô falando Voltei. mais, mas tu tinha alguma outra coisa para falar antes da exposição? Não, eu só ia pontuar que nessas curadorias, porque a gente foi trabalhando muito com números, o tempo inteiro com números. E aí, nas curadorias, era o momento em que a gente conseguia desenvolver uma amostragem das obras em termos qualitativos mesmo, assim. As pessoas, elas ficaram por muito tempo achando que o tema das exposições era simples e meramente artistas mulheres, do tipo, pegaram várias obras de várias artistas mulheres, botaram na parede, e esse é o tema da exposição. Quando, na verdade, não. Da mesma medida em que a gente ia produzindo os números, a gente ia olhando para as imagens dessas obras, para os temas dessas obras. E aí, então, em cada instituição surgiu um tema específico, ainda que, para participar da exposição, o enfoque eram obras de autoria de mulheres, a temática geral da exposição nunca era apenas uma questão de gênero. Então, por exemplo, lá quando a gente faz no Aldo Locatelli vai ter essa mirada mais histórica, é justamente porque o conjunto de obras de artistas mulheres que a gente tinha ali era um conjunto de obras que destacavam questões muito históricas. Quando a gente vai para Rubem Berta, por exemplo, a nossa dificuldade era o fato de que a narrativa entre uma obra e outra era absolutamente desconexa, justamente por esse fator estético agregado à doação do Chateaubriand. Quando a gente vai chegar no Marx, a gente tem ali uma outra questão que se evidencia, sobretudo porque o Marx ele é o principal museu de arte do Estado, então ter uma obra no acervo do Marx é um ponto de chegada na carreira dessas artistas, é um ponto no processo de legitimação delas, e aí então a gente vai ter um recorte de artistas que é muito mais específico e relacionado ao momento e como e por que elas estão nesse acervo. Aí vem uma questão muito de estudos de artificação, de legitimação, e essa mirada para um currículo artístico. E o que um currículo artístico precisa ter para que um artista tenha ou não a sua obra em determinadas coleções e por aí vai. Então, era mais essa questão sobre a temática.
Bom, como a Mel estava comentando, o acervo do Marx ele é constituído por obras que vão desde a primeira metade do século XIX até os dias atuais, da contemporaneidade, assim, então é um arco temporal bem longo. Ele não se prendeu a uma categoria, então ele não é de arte moderna, ele não é de arte contemporânea, ele tem uma abertura temporal livre. E aí, então, é a arte brasileira com produção, ênfase na produção sul-rio-grandense, porque ele responde ao sistema da arte local como uma prioridade, mas é arte do Brasil inteiro, da América Latina, de outros países, enfim. E é um acervo que tem três vias de aquisição principais. Assim, ele começa com um processo de transferência de obra entre instituições. Lá em 1954, um primeiro passo para que a instituição tenha uma coleção é olhar obras de arte que estavam em bibliotecas, em repartições públicas, em outros prédios vinculados ao governo e agrupar elas como acervo para esse museu. A via da doação, que a gente já acabou comentando mais extensamente para vocês, e a via da compra. Compra, sobretudo, por meio da Associação de Amigos do Museu, que é essa entidade responsável por angariar fundos, e então, eventualmente, quando temos recursos à disposição, se utiliza de verba para realizar a compra. E aí, então, tem um asterisco final ali que diz respeito aos comitês de acervo e de curadoria, que são duas instâncias que, no momento em que a gente estava fazendo a pesquisa, foram construídas dentro da governança do museu e que daí, dentro de toda a nossa pesquisa, eram ferramentas que a gente apontava, inclusive esse artigo que eu compartilhei com vocês no chat, no final ele aponta para isso, né? Para o fato de que a gente percebe que as pessoas têm muita curiosidade sobre como se dá e quais são os critérios para essas aquisições, para essas exposições, e que ter transparência em relação a essas instâncias, quem são as pessoas que decidem, quem são esses comitês, era algo que nos faria avançar como discussão pública. Então, acho que era mais um panorama geral do Marx, assim. Pode passar, Mel. Bom, esse era a identidade visual de Gostem ou Não. O subtítulo, como em todas as outras, era Artistas Mulheres no Acervo da instituição. E aí, então, a gente vai mesclar algumas imagens da exposição com as questões dos dados que nos interessavam. Então, essa aqui é uma vista geral da primeira sala. A gente faz esse comentário, então, de que, como as exposições nas pinacotecas da prefeitura trataram de questões históricas, em Gostem ou Não, a gente decidiu olhar para outro lugar. Porque, em geral, nessa pesquisa histórica, a gente percebia que essa discussão sobre o silenciamento das narrativas ou da produção de artistas mulheres era a tônica, assim, era o que vinha com muito protagonismo. E aí, no caso do Marx, a gente decidiu adotar uma outra linha de raciocínio. A gente decidiu investigar os processos de legitimação ou de autolegitimação, porque a gente percebeu que isso também acontecia, das artistas mulheres que faziam parte do acervo. Entendendo que, tão importante quanto analisar o processo de silenciamento dessas artistas que não necessariamente avançaram na carreira ou ficaram pouco conhecidas por um processo de invisibilização do próprio campo, era igualmente importante entender como que outras conseguiram furar essa barreira. Eu lembro que a gente tinha uma discussão muito recorrente sobre parece que não tinham artistas mulheres, e daí, de repente, os dois ícones do modernismo brasileiro são Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. E aí, nossa, mas como? Como que do nada duas mulheres são representantes de um movimento? Claro, tem toda uma construção de discurso histórico em torno disso, inclusive póstuma, quando a gente está falando do modernismo brasileiro, dos modernismos brasileiros, mas a gente percebeu que era muito importante entender como algumas furaram essa barreira. E aí, gostem ou não, vinha nesse sentido. O nosso principal argumento curatorial era apresentar um conjunto de artistas e obras
que ou por valor artístico ou por valor histórico iam representar diferentes períodos da história da arte e entender o que na trajetória delas se conectava, digamos assim, qual seria um ponto comum entre elas para que elas tivessem se tornado representativas e estivessem nesse acervo. Aí pode passar, Mel. Aqui a gente Quer faz comentar? o nosso título, né? A gente ouviu muitas críticas durante toda essa trajetória e a gente encontrou porque essa exposição também ela foi construída com muitos setores do Margs, né? A gente teve muito apoio do setor de pesquisa, de documentação e pesquisa, que, 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 que tem reportagens de época, tem dossiês, né, de todas as artistas da instituição e reportagens, tudo que aparecia na mídia sobre essas artistas, o museu tem nesse centro de documentação. Então, pesquisando sobre algumas delas, a gente encontrou essa reportagem. E essa reportagem, ela é da Alice Brigman, que é uma das pioneiras aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de profissionalização de artistas mulheres. Ela e a colega Alice Soares, na década de 40, elas vão ter o primeiro ateliê artístico, né? Só delas duas, voltados para o ensino da arte e também para a venda de arte, né? As duas eram artistas e viviam de ser artistas. Então, é muito boa essa reportagem, porque ela diz: se gostam ou não do que eu faço, não me interessa, porque a grande crítica na época é que ela pintava e desenhava meninas. Então, a temática dela era considerada muito feminina. E daí o jornalista se questiona ela sobre isso, e ela diz, ela responde isso. Se gostam do que eu faço, não me interessa. E daí, quando a gente olhou essa reportagem, a gente pensou, é isso, né? A gente foi muito questionada, assim, mas para que levantar esses dados agora? Para que tratar desse assunto agora? Tem tem uma geração de artistas mulheres que a gente entende por que elas negam também esse papel, assim. Muitas artistas dizem que não se consideram feministas, por exemplo, que nunca levantaram essa bandeira de, eu sou uma artista mulher, porque elas não precisavam disso, porque a técnica falava mais, o trabalho falava mais. Mas, e a gente foi muito questionada sobre isso, assim, sobre querer enquadrar essas artistas nessas categorias, nessas caixinhas, mas eu acho que o projeto não é sobre isso, né? O projeto é muito maior, a gente está revelando dados para as instituições e para os públicos pensarem sobre isso, né? A gente não quer enquadrar ninguém em nenhuma caixinha e nem dizer que as artistas são feministas ou não. Então, esse título, ele calhou muito, assim, com aquele momento que a gente estava vivendo, que é isso, gostem ou não do que a gente faz também, de divulgar e denunciar esses dados, não nos interessa, a gente está divulgando para, enfim, para as instituições repensarem suas políticas de aquisição, suas políticas de exibição. E daí a Eu gente. acho que um detalhe desse recorte do jornal é que ele é um recorte que menciona que a Alice Brigman, nesse momento da carreira, vendia mais do que o Iberê Camargo, que é um desses homens brancos héteros ícones no Rio Grande do Sul, que furam a bolha do Rio Grande do Sul, inclusive é um artista reconhecido, notado em nível nacional. E aí é um momento em que localmente a Alice Brigman vendia mais e mais caro do que ele. E aí, então, para a gente tinha uma questão muito interessante aqui também, que é o fato de que o Iberê chegou aos nossos dias, tem uma fundação enorme dedicada ao trabalho dele, diferente da Alice Soares e da Alice Brigman, que ainda que tenham furado a bolha da legitimação, tenham passado por processos que fizeram com que os nomes delas chegassem aos nossos dias, ficaram longe de ter uma fundação em cima e em torno das obras delas. Tanto é que hoje em dia o valor de mercado dessas artistas é muito menor do que o valor de mercado de um Iberê Camargo, né? Mas isso também é uma crítica que a gente queria levantar, trazendo esses dados, né? Aqui tem algumas imagens, então, da exposição. Essa primeira sala, esse trabalho aqui é uma Regina Silveira. Para quem não sabe, a Regina Silveira, ela é uma artista que nasceu em Porto Alegre, depois ela vai fazer a carreira dela em São Paulo, mas esse é o trabalho de conclusão de curso dela. Agora eu De não recordo doutorado. se era mestrado, doutorado, né?
Isso. Mas é um trabalho que ela apresenta em Porto Alegre, então, como conclusão dessa tese, e o trabalho fica para o museu, para o Marques, e ele nunca mais é exposto desde a década de 80, que foi quando ela apresentou o trabalho. Então a gente tinha muito essa questão de resgatar as histórias, mas resgatar essas obras também, né? E pensar, poxa, por que Uhum. que... Ah, e daí tem essa ideia, né? Ah, as mulheres faziam coisas pequenas, telas pequenas. Não, gente, isso aqui é um trabalho de 10 metros de comprimento. E o museu tem uma galeria de 10 metros de comprimento para comportar uma obra dessas. Por que que ela nunca mais foi exposta? Né? Então, a gente também teve essa questão de privilegiar poucas obras e poucas artistas, mas fazendo uma pesquisa muito focada em divulgar as trajetórias delas. Todas as obras tinham um texto que acompanhava, dizendo por que que essa obra estava ali, por que que essa artista estava ali. Isso tudo foi feito em conjunto com o setor de pesquisa, o setor educativo do museu. Uhum. Deixa eu E passar. tinha também essa questão de que, em geral, essa questão da política de exibição das obras em si, uma questão que a gente encontrava muito era: essa obra não é exibida porque a gente não tem uma pesquisa sobre essa artista, ou essa artista não se destacou, ela não se tornou uma figura relevante no campo. E aí, numa pesquisa mais aprofundada, a gente encontrou essas pérolas, como a Regina Silveira, em que, poxa, a Regina Silveira é uma artista daqui que realmente furou a bolha nacional. Aí sim, a Regina Silveira que ela chega em um alcance em América Latina, em outros países do mundo, que poucos artistas daqui chegaram e ainda assim a obra dela não é consagrada, digamos assim. É até engraçado, porque agora essa obra está em exibição de novo na exposição de aniversário do museu, mas aí tem uma etiqueta de novo lá dizendo que dos anos 80, a única vez que foi apresentada foi em 2019 e agora. Então, algumas coisas se alteraram no discurso institucional. Esse é um dos exemplos. Bom, a Mel comentou, a gente escolheu poucas obras para essa exposição. Elas privilegiavam alguns núcleos e algumas trajetórias bem específicas, assim. Então, vocês vão ver que é um conjunto menor em relação ao que a gente tinha apresentado nas outras, mas cada uma tem uma justificativa muito amparada. Então, por exemplo, esses dois desenhos que a gente tem aqui no meio da parede, isso, são dois desenhos da Angelina Agostini, que é uma artista do século que viveu entre o século XIX e o século XX e que trabalhou com pintura e desenho e que por um acaso muito feliz do destino tem parado no acervo do Marx. É uma artista que é mais conhecida em pesquisas, sobretudo no Sudeste, pensando em São Paulo e Rio de Janeiro, e que está lá dentro da coleção, que são desenhos super raros e que também até ali então pouco exibidos em conjunto ou em núcleo. No final dessa parede a gente tem dois trabalhos em pintura super coloridos, que são da Maria Lídia Magliani, que é uma artista que tem uma projeção nacional também, e que até aquele momento era a única artista mulher negra na coleção do Marx. Ela figurava ali nos nossos gráficos como uma presença solitária, assim, no que dizia a respeito à relação entre raça e gênero. E no fundo, lá da outra parede, a Cristina Balbão, que foi uma artista, professora e a primeira funcionária do museu, que inclusive lá pelas tantas, nessa cadência de trabalhar para a universidade, de trabalhar para o museu e ser artista, acaba abandonando a carreira artística para se dedicar ao museu e à docência universitária, e aí acaba que tem toda uma produção que fica pouco estudada no que diz respeito à artista. Eu acho que pode E passar, né? Diga. só sobre a Cristina Balbão, aquele trabalho é um autorretrato. Então, a questão do autorretrato de mulheres também é uma coisa bem rara dentro dos nossos acervos, né? Ela é uma das poucas artistas do século XX que se retratava, né? Que se retratava como artista, né? Enfim. Então, também era um trabalho bem importante para a gente trazer. E essa daqui era a sala contígua, que a gente daí tratava das artistas mais contemporâneas. Aquele primeira sala era até a década de 60, mais ou menos, e daí aqui a gente tem as artistas contemporâneas e também a gente traz os gráficos
do projeto impressos na parede, né? Que foi uma coisa que a gente só fez nessa exposição também. Esse trabalho aqui do fundo é um trabalho da Maria Marina Camargo. Camargo, que é uma artista daqui. Era um trabalho que só existia em formato de projeto, então a gente mandou produzir ele para ter na exposição, então a gente acabou assim revivendo alguns trabalhos também que nunca tinham sido expostos. A Marina Camargo é uma artista que atualmente mora na Alemanha, então também é uma artista daqui que teve uma projeção internacional, e nossas instituições têm bastantes obras representativas da produção dela. Aqui a gente tem um trabalho da Elide Bernardini, que era até então a única mulher trans também dentro das instituições. Esse trabalho se chama Lágrima de Artista, foi uma performance que ela fez no museu em 2016, e eu acredito que foi a primeira vez também que uma artista expôs dentro de uma instituição, artistas trans expôs dentro de uma instituição aqui no Rio Grande do Sul. Essa performance virou esse vídeo performance que está agora dentro do acervo. Nós temos trabalho da Tete Waldorf, aqui, que era carimbos e adesivos, então a gente também queria trabalhar essa questão de diferentes materialidades, né? Essa sala a gente trabalha mais com fotografias e vídeos também, que são técnicas, enfim, para diversificar as técnicas também dentro da exposição. A gente tem um trabalho aqui da Carla Borba à esquerda, e à direita era a Elaine, né? Helene. Isso, ela introduz. Uma coisa que unia muito um grupo de artistas mais contemporâneas era a formação no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso depois foi uma questão levantada em várias conversas que a gente fez com o público e etc., que quando se procurava algo em comum entre essas artistas, a coisa que mais se sobressaía era o fato de que elas vinham de um mesmo local de formação. E aí isso evidenciou muito algo que a gente vive muito aqui em Porto Alegre, que é o fato de que a relação entre as instituições onde a produção artística circula e a universidade, que é esse local de formação, seja dos artistas, seja dos historiadores da arte, é algo que cria uma cadeia de distinção em relação ao acesso. Seja o acesso no sentido de ter obras incorporadas ao acervo, seja o acesso no sentido de ter emprego nessas instituições. Eu acho que eu e a Mel, a gente fala desse lugar também, porque a gente entra para essas instituições da única maneira que é possível novas pessoas entrarem, que é pelos estágios. A gente faz estágios lá por um período e depois a maneira de ficar ou de retornar é fazer um concurso público. E aí a gente vive uma sequência de governos que não privilegiam tanto concursos públicos. Então a gente vivia essa questão o tempo inteiro com essas estruturas e como essas estruturas poderiam se oxigenar ou se corrigir, posto que elas são estruturas muito amarradas a uma governança pública que, ora, tem políticas que favorecem uma atualização, uma política de continuidade, horas não. E aí, de novo, a gente estava no meio do governo Bolsonaro, vivendo isso tudo, né? Bom, daí a gente traz essa imagem de como os gráficos estavam expostos, eles eram acompanhados de uma vitrine de documentos, justamente nessa tentativa de mostrar que, além desse processo de pesquisa e curadoria, era muito importante o processo do educativo e do núcleo de documentação. Então, essa ideia de integrar vários núcleos do museu ao mesmo tempo na pesquisa e em simultâneo, assim, não simplesmente dar aos educadores do museu um conteúdo pronto e vai para a mediação, mas fazer com que eles também tivessem protagonismo nesse processo de formulação da própria exposição, para que esse conteúdo fosse protagonizado por elas e por eles. E aí acho que pode passar, Mel. Agora é uma esteirinha final. A gente está quase acabando, Maria Luísa, só para te avisar também, que a gente não pretende ultrapassar tanto o nosso tempo. A Mel pulou direto para os gráficos. Acho que sim. Volta pro. Tu pulou um, acho, não? Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro? Bom, daí para elucidar um pouco esses dados que a gente mostrou para vocês
como a gente tinha separado, aqui tem a separação de como eles eram apresentados, assim. Eles tiveram uma última atualização em agosto de 2020, então, se tem algo diferente nesse período, vai estar sinalizado ali embaixo do gráfico. Mas em relação a recorte de gênero no acervo artístico do Marx, a gente tinha em agosto de 2020 57% composto por artistas homens, o que equivalia a 645 artistas. E aí a gente destacava ali, 617 eram artistas brancos, 23 eram artistas negros e tinha 5 asiáticos. Desses, 645 eram homens cis. Isso tudo são dados que a gente tem com base no que o próprio museu tem das suas fichas de entrada quando uma obra é tombada no acervo. Então, qualquer coisa que se diferencie do que está aqui, ou qualquer nomenclatura que vocês vão ver aqui, está diretamente atrelada à maneira como a própria instituição nomeia esses marcadores, digamos assim. Bom, 35% do acervo era composto por obras de artistas mulheres, não por obras, são 393 presenças, 393 artistas, sendo 388 brancas, uma negra e 4 asiáticas, 392 cis e uma trans, 5% de grupo de artistas, que era um problema da pesquisa que a gente não conseguiu resolver. A gente teve no Rio Grande do Sul uma tradição de álbuns de gravuras, e aí, então, esses álbuns de gravuras, eles entravam para o acervo como um grupo de artista, porque não tinha nenhuma pessoa que assinava a autoria sozinho, mas isso gerava ali dentro uma inconsistência, porque a gente não tinha dos próprios acervos o acesso a todos os nomes de artistas que estavam em cada um dos grupos de artista para a gente separar e fazer uma contagem por gênero, assim. Então, ficou como grupos de artistas no geral. E 3%, que são 33 trabalhos de autoria não identificada, que daí são pendências do acervo por gestões de muito tempo que não identificaram as coisas exatamente. E aí, então a gente vai para o gráfico que, no amadurecimento da pesquisa, era o que mais nos importava, que era a de quantidade de obras. Porque a gente percebe lá pelas tantas que a quantidade de artistas ela não é tão significativa quanto a quantidade de obras. Porque o que vai influenciar no acesso do público é o que é exibido. E o que são exibidos são as obras. Então, às vezes, a gente vai ter menos artistas mulheres e mais obras de artistas mulheres do que obras de artistas homens, que estão representados como pessoas em maior número, mas em quantidade de obras em menor número, por exemplo. Não é o caso de nenhuma dessas instituições, mas poderia ser. Então, por isso, esse é o gráfico que, digamos assim, importa a pesquisa de maneira geral. Nesse sentido, são 59% obras de homens, num universo, então, de 3.145 obras, 39% de mulheres, em um universo de 2.099, 1% ali dos grupos de artistas, que eram 59, e 1% de não identificado, que ainda são aquelas 33 obras. E aí, então, a gente teve essa relação entre geração e gênero, porque algo que a gente foi percebendo ao longo da pesquisa era que não bastava, não solucionaria, e não basta, não solucionará, a aquisição de obras de artistas contemporâneas para chegar em um ideal de equidade, digamos assim, sem uma pesquisa que vá dar conta das lacunas históricas. E aí, então, a maneira que a gente encontrou de expressar do que se tratavam essas lacunas históricas foi essa relação entre geração e gênero, se baseando, então, em data de nascimento. Então, artistas que nasceram nos anos 1900. Tínhamos ali 3 mulheres para 66 homens. Então, se o museu fosse aplicar, digamos assim, uma política de preenchimento dessas lacunas, artistas mulheres nascidas na década, enfim, nos anos 1900, seriam, por exemplo, uma prioridade, porque elas estão representadas em menor número.
E por aí vai. Então, artistas entre 1900 e 1920, 32 a 65, entre 21 e 40, 88 a 160. A gente vai. É uma tendência Diga. contemporânea que esses dados sejam mais fáceis de serem equivalentes, né? Na arte contemporânea, né? Que é o que acontece ali em 1980, 2000, né? O número de mulheres até uma a mais do que o número de homens. Isso. Então, tinha esse gráfico para puxar para a importância de uma pesquisa histórica que talvez corresponderia, inclusive, daí aquele senso comum de que não haviam, então, artistas mulheres antes disso. E isso entra muito no que eu comentei antes sobre o livro do futuro do museu, que é o fato de que se as instituições tivessem condições, inclusive, de se dedicar a esse tipo de pesquisa, a gente demoraria décadas para ter algum tipo de evolução nesse gráfico, assim. Mas isso também foi algo que a gente só amadureceu depois. E aí, nessa exposição em específico, a gente decidiu apresentar um dado sobre equipe, porque sendo o Magos o maior museu de arte do estado, ele também era o mais antigo, mais longevo, digamos assim. Ele chega agora esse ano aos seus 71 anos, então ele é esse grande avô dos museus, digamos. E aí a gente, por termos trabalhado lá, Mel e eu, a gente tinha esse feeling, essa questão relacionada ao fato de que a equipe ela é majoritariamente de mulheres sempre, mas em relação à figura de direção, isso se inverte. E aí a gente queria mostrar isso de alguma forma, então a gente decidiu fazer um gráfico sobre a representatividade de gênero na equipe técnica versus a representatividade de gênero na direção do museu. Como equipe técnica, a gente estava considerando apenas as servidoras públicas que integravam esses núcleos técnicos da operação do museu. A gente não considerou as equipes terceirizadas de serviço geral e segurança por duas razões. Uma é que essas equipes terceirizadas elas inflariam muito o número da equipe geral do museu. E aí isso seria um problema pela segunda razão pela qual a gente não fez, que é o fato de que são equipes com uma rotatividade muito grande. São equipes terceirizadas pelo governo, então semanalmente há trocas nessas equipes. Então a gente não conseguiria ter um dado de duração fixa mínima para mostrar o que a gente estava querendo elucidar. E aí, então, aqui basta esse reflexo, assim, até aquele momento a gente tinha tido 27 gestões na direção, que foram ocupadas por 24 pessoas. Três delas eram mulheres, 21 eram homens. Ainda que depois a gente vá desenvolver uma pesquisa mais profunda ali sobre a Cristina Balbão, que vai gerar uma outra exposição depois dentro do museu, com curadoria minha, da Mel e da professora Blanca Brides. E aí a gente vai poder mergulhar nessa história do museu e perceber que muitas vezes, ainda que a figura de direção fosse de um homem, a figura de direção executiva era sempre de mulheres. Então, eram direções não assumidas. Mas esse gráfico aqui das direções. Isso. Então, esse gráfico de direções é de uma majoritariedade masculina, mas quando a gente vai pegar o dado histórico, a gente acha vários ofícios falando que fulana de tal era diretora executiva interina nas suas atribuições atreladas ao cargo de fulano. Então, nos interessava fazer esse balanço, assim. E pode passar, meu. Assim, só para concluir, a gente sempre trabalhou com programas e projetos educativos para todas as exposições. Eles estavam muito pautados em discussões de gênero aplicadas ao campo das artes visuais. E aí acho que de todos eles o mais especial talvez tenha sido essa trilogia de encontros que a gente fez dentro de um programa público que o Educativo do Margs sustentou durante 10 anos. E 10 anos eu estou falando de 2013 até 2023. Então, inclusive sendo pioneiro em várias discussões sobre gênero dentro da própria instituição, e daí é aquela questão de como o educativo ele encontra uma maneira de agir na fresta da instituição.
Então, a gente deu protagonismo a isso, o nome do programa do educativo era Mulheres Artistas Questões Atuais, e todo ano ele tematizava algo. E aí, então, nesse ano a gente decidiu tematizar a questão da interseccionalidade. E aí a ideia era justamente trazer para a conversa debatedoras que fossem falar a partir de diferentes intersecções no que diz respeito a gênero, raça e classe. Dos 3 encontros que a gente estava prevendo, pode passar, Mel, só aconteceram 2, porque aquele terceiro ali a gente já tinha tudo fechado em função da pandemia. E aí, então, num primeiro encontro, aí pode passar, Mel, a gente recebeu a Agnes Mariá e a Natália Pagô, que são 2 artistas multimídia, assim, relacionadas a um grupo de slam chamado Poetas Vivos. A Clara Corleone, que é uma escritora e uma figura assim muito ativa num debate de feminismo na cidade naquele momento, e a Nani Hills, que é uma livreira e DJ, ativista do movimento LGBTQIAPN+, para um encontro para falar sobre artes expandidas e a questão de gênero em artes expandidas, digamos assim, para não ficar só ali dentro da ideia do museu de arte, das artes visuais e da história da arte. São 4 participantes que ampliariam essa discussão para outros campos das artes, seja literatura, seja música, seja o slam. Pode passar, Mel. E aí um segundo encontro, que foi com a Ana dos Santos, que é escritora, professora, poeta, a Angélica Caingangue, que é uma assistente social indígena, e a Cristina Ribas, que é uma artista, pesquisadora, professora universitária, daí para conversar sobre a questão de gênero dentro das atuações delas, em projetos que tocavam a universidade. E aí foi uma discussão muito interessante, porque, sobretudo, a Angélica Caingangue, ela veio com uma crítica muito forte ao tipo de feminismo que é praticado em relação às mulheres indígenas. E aí, então, acho que foi uma contribuição muito importante para o nosso processo de pesquisa também, porque, como vocês viram ali nos gráficos, não tinha e ainda não tem nenhuma artista mulher indígena na coleção do Marx. Então, é uma presença muito eclipsada por várias outras. A gente No tem. Marcos nem é no acervo de Porto Alegre ainda, eu acredito. É, a gente tem artistas indígenas homens. No Margos a gente tem 3 agora, mas mulheres não. E aí a interseccionalidade ela vem muito nesse debate do gênero associado à raça, associado à classe social e associada, enfim, a uma luta política pelo direito de existência de várias dessas mulheres. Então, a Angélica ela veio com essa discussão muito forte para a gente. O que mostrava para a gente que os próprios programas públicos de mulheres dos acervos eram parte do nosso próprio processo formativo como pesquisadoras, como educadoras, como curadoras. E o último slide, que é o slidezinho de contato, né, Mel, pra gente. A gente se passou muito no tempo, Mel, que horror, A não vai gente dar tempo para passou eu muito discutir. tempo. Gente, está tranquilo. Muito obrigada, gente. Gente, está tranquilo. Eu queria agradecer. Nossa, pesquisa muito forte, muito corajosa também, assim, com dados muito transparentes, de fato, né? Parabéns. Foi muito bonito de ouvir vocês falando. A gente tem uma questão aqui da Tiffany. Tiffany, você queria, expor pelo microfone, falar essa questão de outra forma? Eu acho que as meninas chegaram a comentar sobre essa renovação das obras no acervo, né? Mas você quer falar, Eu, Tiffany? Oi? Achei que ela tinha começado a falar. eu ia comentar que eu vi o momento em que ela perguntou, e eu acho que ela estava falando especificamente sobre o acervo da Pinacoteca Rubem Berta, que é E eu aquele que a acho gente comentou que é de natureza fechada. E aí ela perguntou ali sobre por que nesse, no caso da Rubem Berta, as obras não renovam.
É uma explicação bem simples, assim. Como a base desse acervo foi essa doação do Chateaubriand, que é uma doação que ele fez. Ele doa alguns lotes de obras de quantidade modesta para várias regiões do país, para várias capitais do país. E Porto Alegre é, na verdade, a única que recebe e mantém isso como uma coleção fechada até os dias de hoje, assim. Várias outras regiões do país que receberam acabaram incorporando esses lotes a coleções que ou passaram a existir algum tempo depois, ou que já existiam como museu, mas como museu histórico, por exemplo. No caso de Porto Alegre, se funda a Pinacoteca Rubem Berta em torno desse lote e se decide lá na história institucional e na constituição da instituição que não vão entrar mais obras justamente para preservar essa doação. Aí é como a gente comentou, tem ali algumas peças que são incorporadas por agentes locais que tinham poder de decisão na época em que a constituição da coleção foi realizada, e que daí ainda escapam alguns nomes locais para dentro, assim. Uma coisa que a gente deixou de comentar há muito tempo, mas que é um dado curioso e que veio para responder isso, por exemplo, é que existe uma única mulher que está em todos esses acervos, que é uma artista chamada Zorávia Betiol, que é um exemplo de autolegitimação muito forte na cidade. A Zorávia, como gravurista, ela colocou conjuntos de muitas obras dela para dentro de instituições, e daí, no caso da Rubem Berta, ela é um desses nomes que entra em seguida. O Chateaubriand não doou uma Zorávia Betiol para Porto Alegre, mas nesse consenso de que alguns nomes deveriam entrar, Zorávia entra ali no que a gente chamava de 46 do segundo tempo, antes da coleção ficar oficialmente fechada. Então, nesse caso em específico, não se renova em função disso, porque se definiu que seria um acervo fechado. E segue com essa definição até o momento atual. Nas outras instituições, não. As outras instituições seguem em expansão. Tem também isso, a prefeitura acaba tendo duas pinacotecas, a Rubem Berta e a do Locatelli, e a do Locatelli está em expansão. Então, ela já cumpre, em nível municipal, esse papel de novas incorporações. Então, se permite que a Rubem Berta fique fechadinha, assim, porque a instituição irmã já cumpre esse papel. Massa. Ai, gente, eu fiz várias anotações e eu tinha uma curiosidade, assim, eu tenho uma curiosidade sobre aprofundamento de dados. Vocês chegaram a mostrar, que eu achei genial, assim, porque às vezes a gente fica só num recorte básico de binaridade, mulheres e homens, e aí a gente coloca uma interseccionalidade que é mais um recorte, só que vocês foram além e colocaram um recorte geracional, geográfico e de suporte. E eu fiquei curiosa a respeito desses resultados. Vocês chegaram a mostrar uma tabela sobre o geracional, né? Que tem, inclusive, o último número lá, que é a contemporaneidade, o número 19, as mulheres a mais, um número crescente, assim. Então, eu fiquei curiosa a respeito especificamente do geográfico. E em relação aos suportes, eu pensei em outra coisa. Eu pensei qual a temática que essas mulheres estão falando, assim, como que elas estão produzindo. Porque as poucas vezes que eu pesquisei sobre, eu vi que muitos trabalhos de mulheres eram justamente sobre questões feministas, sobre questão de feminicídio. E aí esbarra até no que vocês falaram sobre as pessoas acharem que as exposições, o tema era ser sobre artistas mulheres, quando na verdade tinha uma questão histórica envolvendo ali, tinha realmente um tema que eram artistas produzindo, assim, independente, né? A gente Então, não fiquei chega, curiosa sobre. a gente não chega a analisar temática especificamente, né? Porque como o universo de obras era muito grande, pegando todas as instituições, seria meio impossível a gente olhar todas as obras e fazer essa divisão. O que a gente faz é analisar as técnicas, né? E eu acho que eu cheguei a comentar um pouco isso, que por uma questão física e também de armazenagem, a maioria dos museus acaba tendo uma coleção de papel maior do que de esculturas e de pinturas, né? Gravura, Porque sobretudo. gravura, sobretudo. Primeiro, porque a gente tem aqui em Porto Alegre uma tradição muito forte da gravura. Nós temos
ateliês vinculados à prefeitura ou ao estado, ou até instituições privadas que dão aulas de gravuras. A gente tem técnicas que só são ensinadas aqui e não são tantos em outros lugares, por causa da questão do final do século XIX, começo do XX ali, a questão das gráficas que tinham em Porto Alegre. Então, a gente trabalha muito com lito, com outras técnicas de Estilo, gravura, água estilo também, forte, mas principalmente a lito, por causa dessas pedras que vêm da Europa, e aí os artistas que vêm aprendem a trabalhar com elas, e isso acaba se popularizando muito aqui, então, uma tradição de gravura muito forte. E então, a maioria dos acervos, a técnica predominante é gravura, fotografia e desenho, e até por questão de armazenagem, né? E isso reflete também na questão, acho que, não sei se eu consigo abrir um desses gráficos, a gente acabou não colocando na apresentação, porque é realmente bastante conteúdo, mas eu vou abrir um Na desses gráficos questão, para vocês na olharem. questão geográfica, são mais artistas do Sudeste que vão para aí ou são artistas locais? São artistas são mais locais. locais. É. Esse gráfico das regiões, assim, ele, ele vinha muito também, porque tem um reforço muito grande das instituições locais de que elas não se centram única e exclusivamente na produção local. O Rio Grande do Sul, como qualquer outro estado que não seja São Paulo e Rio de Janeiro, é visto como um regional. Vocês passam pelo mesmo que nós nesse aspecto. Então, qualquer coisa que não é São Paulo e Rio de Janeiro é visto como regional. E aí, no discurso das instituições, essa ideia de que elas abrigam uma produção brasileira, estrangeira e institucional é muito uma posição para marcar uma contranarrativa a essa pretensa regionalização da atuação delas. Mas Isso. agora a Mel abriu ali, a gente vai ver que, por exemplo, região sul ali são 188 mulheres, sudeste são 60, nordeste são 6, norte são 5 e centro-oeste são 3. Então, são sim, majoritariamente. Também tem o fato de que, para esses mais específicos, a gente, por exemplo, o de naturalidade, a gente se preocupou em fazer, não para todas as instituições, esse daqui é um que a gente fez para o Museu de Arte Contemporânea, Isso. que é onde tem mais artistas mulheres, né, aquele que tem 47%, e que é o museu que, em discurso institucional, reforçava muito isso, que é a arte do Brasil e do mundo. Então, Do Brasil e também da América Latina, principalmente, mas a gente vê que estrangeiras a gente só tem 25. então, tinha também uma questão nossa que era contrapor os números ao próprio discurso institucional. Fazer o discurso institucional gaguejar um pouco frente ao que a gente tinha como estatística, digamos assim. E aqui a Mel acabou puxando os do Museu de Arte Contemporânea em relação à mídia. Então, pintura, escultura, mista, por aí vai, mas, tipo, gravura é 133. E aí, claro, essa questão da gravura que a Mel estava mencionando, ela também está muito relacionada à imigração alemã para o Rio Grande do Sul. Porque essa tradição de gráficas, de litografia e etc., vem com esses imigrantes alemães que se estabelecem em grande número aqui, e aí então fazem com que a produção da cidade, de certa maneira, seja influenciada por esse ambiente ali das gráficas, dentro de uma produção que não era necessariamente artística, era uma produção gráfica relacionada à literatura, a livros, e aí então, no contato com a cidade, vai se expandir para a questão artística. Eu ia falar uma questão sobre essa questão da técnica também. A gente estava muito num começo de pesquisa em que nos incomodava aquela ideia que as mídias elaboradas pelas mulheres seriam mais tradicionais, atreladas a tipo o têxtil. E aí então esse gráfico ele vinha para discutir isso também, para mostrar que não, que tinha uma tradição escultórica com as mulheres, porque na literatura a gente vai encontrar alguns estigmas que se criam essa ideia de que
mulheres não vão trabalhar com escultura, porque isso é mais trabalhoso numa perspectiva física, elas vão se voltar para mídias menores e etc. Então, esse gráfico ele vinha para esse lado. Tem uma última questão sobre isso, assim, que é o fato de que a gente enfrentou na pesquisa dificuldades sobre tipo, o processo de arbitragem que a gente tem sobre as obras. Então, acho até que essa questão da temática, por exemplo, foi algo com a qual a gente não quis se relacionar, porque a gente teria que arbitrar sobre o tema das obras. E as mídias e técnicas, o que a gente recebia dos acervos já era um filtro arbitrado. A obra chega no acervo e alguém ou um grupo de pessoas lá dentro vai definir se aquilo é uma coisa ou é outra. E nessa caixinha das técnicas, tinham vários trabalhos que, por convivência, a gente categorizaria eles de uma maneira, e dentro do processo institucional eles estavam categorizados de outra maneira. Então, quando a gente chega nesses dados mais específicos sobre o que é a obra em si e sobre o que ela fala, passa por um processo de arbitragem da pessoa que está lendo aquela obra. E é engraçado, porque agora a Mel trabalha como coordenadora de acervo do MAC, então ela é a pessoa que arbitra sobre as obras o tempo inteiro. Não, eu tô olhando Eu aqui, como... tem várias coisas que já estão muito desatualizadas. Tem que fazer uma tabela. Mas isso foi importante para as instituições, da perspectiva de que a gente questionou elas sobre categorias e elas tiveram que rever vários dos seus processos de catalogação para atender coisas que a gente estava pontuando para elas. Então, na temática seria algo muito parecido também. Quem está lendo define uma temática que talvez não necessariamente seja a temática daquela obra se tu não tem tempo de pesquisa, né? Só para responder a pergunta, um comentário que o Nathan fez ali no chat, ele comentou que a Zorávia Betiol tem uma instituição projetada que nunca saiu, que também seria ali na região central. E aí, sim, a Zorávia Betiol, como essa figura proeminente no cenário local, ela tem uma fundação que foi instituída. Então, assim como a gente tem a Fundação Iberê Camargo, a gente teria a Fundação Zorávia Betiol. Só que daí, a não concretização do projeto, ela vem justamente de que existem em torno de fazer com que esse projeto saia do papel ou não, né? No fim, Mulheres nos Acervos se tornou uma grande pesquisa sobre o sistema da arte para a gente, assim, porque a gente olha para tudo isso e a gente sabe que tem interesse de pessoas, a mão invisível do mercado da arte, que influenciam mais ou menos em tudo isso que a gente está vendo, ainda que sejam instituições públicas, ainda que sejam nomes públicos e por aí vai. Então, acho que o caso da Zorávia que o Nathan comenta ali é um desses, assim. Haviam pessoas muito interessadas em construir uma fundação para o Iberê Camargo, que não são as mesmas pessoas que estão interessadas em construir uma fundação para a Zorávia Betiol. Sendo que isso, inclusive, é um interesse próprio dela, assim, é uma artista em vida querendo deixar essa fundação. E aí o poder público até doa uma casa, um terreno onde isso pode se concretizar, só que ter o terreno e ter a casa não é suficiente para fazer o projeto sair do papel, né? Precisa de uma estrutura, enfim. Daí são os meandros do casamento entre público e privado nas artes brasileiras. E é uma artista muito ativa, ela tem 90 anos hoje, ela é uma artista que sempre esteve muito ativa politicamente, né? Não só no campo das artes, mas em outros campos também, que segue produzindo. É incrível, assim, e enfim, a gente entende que a vontade da instituição está lá, falta só concretizar, né? Exato. Gente, alguém mais quer fazer alguma colocação? A Malu, ela enviou o link da lista de presença aqui no chat. Então, lembrem de assinar. Acho que a gente já deu o tempo, assim. Meninas, vocês querem finalizar, dizer mais alguma coisa? Eu acho que agradecer de novo, né? Agradecer de novo, Natan, pelo convite. Agradecer Maria Luísa pela mediação, pela conversa. Malu também, que nos ajudou na produção. Highlander, Valen pela interpretação em Libras. Também desejar vida longa à Escola Viva de Artes, a EVA. É muito bom ver
novos projetos nascendo, novos educadores se formando em ciclos como esse. Ficamos muito honradas de fazer parte desse momento de formação. E é isso, desejar sucesso para vocês na concretização do parque, esse espaço cultural. Precisamos de mais, sempre mais. Fica a nossa vontade de conhecer quando tivermos a É, oportunidade. vamos viajar para conhecer, visitar vocês. E também espero que a nossa conversa tenha instigado a pesquisas parecidas por aí também, né? Então a gente também está sempre à disposição. Quem quiser entrar em contato, estamos sempre felizes de poder falar sobre esse tema. Eu vou conversar mais, que eu fiz tantas anotações aqui e eu fiquei muito feliz de participar. Foi minha primeira mediação aqui no ciclo e estou muito alegre. Eu escolhi participar da mesa de vocês justamente pelo interesse do tema, porque estava super curiosa assim a ouvir. Também tem uma pesquisa super parecida e fiquei muito feliz, me senti contemplada assim. Gostei muito, aprendi muito. Espero que todo mundo tenha gostado da aula. E é isso, gente. Queria agradecer também a Mel e a Cristina pela disponibilidade. Muito obrigada. Então a gente fica por aqui, vocês assinem a lista e sexta-feira a gente se encontra de novo.